Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Lei da natureza. E não é só Eratóstenes, não sou eu que estou falando. Carl Sagan, em Cosmos, fala sobre... Vocês querem ver o que o Carl Sagan, que foi considerado um gênio da ciência, usava como prova pra falar que a Terra é um globo? Vocês querem que eu mostre pra vocês também? Hã? Vamos ver o titio Carl? Ah, minha inspiração é o Carl Sagan! Ah, eu quero demais! Ele falava muita coisa. Quer ver? Se você vai pegar o meu vídeo e vai refutar o meu vídeo, você tem que dar argumentos com base em fundamentos verídicos. Isso aqui é sério? É sério que tem um ser humano sequer que entra na página dessa pessoa pra buscar informação sobre alguma coisa? Isso... Então, meus queridos, Rodrigo mandou R$5. Eu não vou colocar o vídeo todo aqui, tá? Porque ele fica, acho que uns 10 minutos falando tudo. Falando um monte de realidades, né? Poderia ter colocado o vídeo inteiro, porque eu tô assistindo aqui tudo que você tá falando, né? Mas tudo bem. Sobre tudo que eu falei, e devo ressaltar aqui que no vídeo, em momento algum, eu falei sobre quem é ele ou alguma coisa sobre ele. Teve um comentário que a pessoa ainda fez falando que acompanhava ele, mas quando falava de Terra a pessoa não assistia, e eu comentei, eu vou deixar o print aqui dizendo que eu não conheço a pessoa e sim estava falando sobre o vídeo, sobre o assunto do vídeo. Mas... Da mesma forma que eu fiz. Eu também não conheço o canal dela nem nada, só falei sobre o que ela falou no vídeo. Dos argumentos que ela proferiu sem base nenhuma. Vamos lá. Eu vou falar aqui, então, sobre o que ele pediu, que é, me chamou de ignorante, disse várias coisas que eu não tenho argumento nenhum, que eu sou um papagaio repeteco. Foi ou não foi o que ela mostrou no vídeo? Você só repetiu. Teoria e teoria, mais nada. Não fundamentalizou nada. E que o meu canal é supostamente de ciência, e eu vou aqui falar sobre argumentos científicos, citar pessoas importantes. Então vamos ver. Experimentos científicos que comprovam que a gente mora numa terra que não é plana. Esse aqui eu quero ver, vai ser interessante. Nada, devo dizer aqui que nenhuma professora ou professor ou escola do mundo pega um globo, joga no colo de um aluno e fala, é aqui que você mora. Faz isso sim, desde sempre, é o que você aprende. Me cita uma escola, uma única escola no mundo onde tem um professor que fala pra você, ó, é aqui que você mora, mostra o globo. Mas existe outro modelo que também explica o lugar onde você mora. Alguém aqui já foi pra escola e ouviu alguém, qualquer professor sequer, citar que existe outro modelo que explica a realidade? Que tenta explicar a realidade também? Isso não existe. Na escola é sempre globo, globo, globo. Você chega na escola, a primeira coisa que você vê em algumas escolas, inclusive na mesa do professor, é um globo. Ou o globo tá no canto da sala, ou tem um globo pendurado na parede. Vai ter um globo! É que nem o Hogwarts Legacy. Pra todo lugar que você anda é só bola. Bola girando. Se isso aconteceu contigo, minhas condolências, e eu sinto muito mais... Aconteceu com todos nós. Assim que então a gente sentimos por todos. Funciona, e se acontece em algum lugar, isso é realmente péssimo. É verdade, aqui eu concordo com ela. É péssimo, só que não é em algum lugar, são em todos os lugares. É péssimo, tá? O ensino que você defendeu no primeiro vídeo, falando que na escola os professores vão ensinar a verdade. Inclusive ela falou que o professor, por ter que ensinar a verdade, aquilo que eles julgam como verdade, ensina sobre a bola. E a gente sabe que acontece é exatamente isso. Não existe o contraditório. Isso não acontece justamente porque existem o que a gente chama de fases da educação, e é preciso muito cuidado conforme você vai educando uma criança até ela ir tornando, até ela ir pensando sozinha, desenvolvendo o seu senso crítico, digamos assim. O senso crítico... Que é zero hoje, né? O senso crítico desenvolvido hoje nas escolas é zero. Pega qualquer redação, qualquer prova feita por um aluno. Nem escrever direito eles sabem mais. E isso daí, pra provar, você não precisa nem pegar uma prova. Você dá uma olhada na própria internet. Os erros de português chega a ser algo... patético. Que é o que você falou no vídeo, que a Terra Globo não deixa as pessoas desenvolverem o próprio senso crítico, é uma mentira, porque ele é desenvolvido ao longo do tempo, e sim, você precisa colocar 2 coisas ou 3 para a pessoa desenvolver e raciocinar sozinha. Mas devo dizer aqui que a ciência, que a astronomia ou qualquer outra ciência importante no mundo, a ciência é importante no mundo, não é desenvolvida, não é pensada através de senso crítico, e sim através de uma coisa que a gente chama de método científico.
É assim que a gente desenvolve, é assim que é desenvolvido todas as teorias, hipóteses e todas as grandes descobertas que a ciência fez. Método científico e não senso crítico, porque o senso crítico tem a ver muito mais com a sua opinião sobre a maneira que você pensa e não necessariamente as coisas devem ser feitas baseadas no que a pessoa A pensa sobre a pessoa B. E sim, é interessante colocar a pessoa A com um certo pensamento para discutir com a pessoa B sobre esse pensamento. Então, você pega a pessoa A e pede para ela desenvolver uma hipótese sobre um assunto. A pessoa B desenvolve a hipótese dela sobre esse assunto. E aí você confronta essas duas hipóteses, dando falsibilidades, tentando provar aquilo de certa maneira. A pessoa A propôs uma coisa que foi de encontro com o que a pessoa B propôs. E aí você faz vários estudos, experimentos e vê se o que faz mais sentido é a da pessoa A ou a da pessoa B. E aí você segue. E eu vou falar um pouco sobre método científico aqui. Bom, respondendo aqui a questão que ela tá falando. Ela repetiu aquilo que eu sempre falei aqui. Para se transformar em fato científico, tem que ter empiricidade, ou seja, você precisa mensurar, observar, assistir aquilo ali acontecendo. A questão do senso crítico que ela falou aqui, que tem mais a ver com a opinião da pessoa, não. O senso crítico serve justamente para isso. Veja, cada ser humano, cada pessoa tem uma linha de raciocínio, uma capacidade de pensar melhor do que outra, melhor ou pior. Se eu abro mão do meu senso crítico, da minha opinião, que tem que ser fundamentada em teses verídicas, eu tô abrindo mão do meu pensamento, que pode ser contributivo para que as pessoas cheguem até a verdade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, o senso crítico, ele serve justamente para isso. Se eu entro numa sala de aula e eu aprendo só sobre um modelo, sobre uma tese, e eu mostro ela já de antemão como verdade, e coloco isso na cabeça de todo mundo, eu não estou desenvolvendo o senso crítico de ninguém. Logo, eu não estou permitindo que outras pessoas contraponham essa tese e se aproximem da verdade, e mostrem os erros que estão ali nessa tese. Percebe? Por isso que o contraditório sempre é verdade. Então o contraditório não tem a ver com opinião própria. Eu aqui estou contrariando o que ela está falando, não porque é minha opinião, é com base no que eu vejo. É com base no que está escrito em livros, em testes empíricos, como o teste de curvatura. Então, quando ela está falando aqui, eu falei que é um pouco contraditório o que ela está falando, porque quando ela compara senso crítico com método científico, mas pera lá, para você desenvolver um método científico, você precisa do senso crítico. Gente, é através do senso crítico que eu consigo questionar. A ciência, a base, o pilar da ciência é o questionamento. Todo mundo sabe disso. Então, peraí, qual que é o que ela realmente está querendo dizer com isso? Se eu não tenho senso crítico, eu não tenho capacidade de questionar. Se eu não tenho capacidade de questionar, onde que entra a ciência nisso, meu Deus? O cientista, na verdade, ele já tem... por exemplo, se eu fosse cientista, se eu sou um cientista e eu desenvolvo uma tese X, sobre qualquer assunto, eu já tenho que partir de antemão da hipótese assim, mas e se eu tiver errado? Por conta disso, disso e disso. Você já tem que afirmar que você está errado, para você poder desenvolver o seu raciocínio, percebe? É você criticando a si mesmo e duvidando de si mesmo o tempo inteiro. E gerando uma força que vai aos poucos te guiando para você chegar cada vez mais próximo da realidade. Eu não posso afirmar algo, falar que a Terra é uma bola molhada e simplesmente apresentar isso como fato verídico, sendo que não tem como eu comprovar isso. É aí que está o problema. Se eu tenho pessoas questionadoras que têm o senso crítico, aí sim a coisa anda, porque daí sim a ciência verdadeira é feita. Talvez ela tenha falado do jeito dela, de um jeito equivocado, enfim. Mas essa parte aí pra mim eu não entendi o que ela quis dizer. Quando ela quer separar senso crítico de ciência, isso não existe. Mas beleza, então vamos pro próximo aqui ponto dela. Para eu fazer no vídeo. O que acontece quando você tem um problema? Por exemplo, antigamente eles tinham um problema sobre qual era o formato da Terra. Então, você tem um problema, você faz uma observação desse problema, você faz uma análise, um desenvolvimento de experimentos, você formula uma hipótese, e aí você começa a verificar se aquela hipótese faz sentido ou não. Sim. E se ela fizer sentido, no final você desenvolve um estudo e aquilo ali, daqui a alguns anos, pode se tornar uma teoria, ou você volta do início, refaz todo o processo, desenvolve uma nova hipótese para ver se algum dia ela vai se tornar uma teoria e se tornar uma lei fundamental da natureza ou da Terra, por exemplo. Não é de um dia para noite que acontece. Concordo, não é. O método sempre acontece, vai sempre se renovando. Einstein não desenvolveu a teoria da relatividade. Não, esse aí ele teve que pensar muito, viu?
Que isso daí, né? O adúltero plagiador que ele era, ele recebeu essa bucha, né? Então, como o Newton falou que existia a gravidade, pro Einstein conseguir defender a gravidade, ele precisou criar essa teoria aí, né? Fajuta, da distorção do espaço-tempo. Que, não sei se ela sabe disso, né? Não sei se ela já viu o livro, se ela já leu o livro Gravitação Efeito Ilha. Eu não sei se ela conhece os N cientistas que já refutaram a teoria da relatividade, que já encontraram um monte de paradoxos na teoria da relatividade. A teoria da relatividade é uma furada. Furada. Agora, se ela não leva isso em consideração, tudo bem, é uma opinião dela. Eu não vou deixar de falar aqui a verdade. Eu não vou deixar de falar aqui que existe cientista que já refutou a relatividade, porque eu quero defender a ciência bonitinha que ela defende. Eu sou verdadeiro, tá? De um dia para noite. E com certeza não foi de um dia para noite que a teoria da relatividade geral foi provada e vista como uma lei da natureza, uma lei... Tá errado. Errado, tá? Isso daqui, ó, por que no vídeo passado eu falei de papagaio, que ela só repetia? Ela tá dizendo aqui que a relatividade é uma lei. Já que ela é do meio científico, e ela tá sempre, né? Tá sempre aí nessa de questionar, ela entrega lá o conteúdo pras pessoas ensinando. Então, ensine a coisa certa. Mostre sempre a contra-ideia. Tá aqui, ó. Eu não sei. Bom, é óbvio que vocês não sabem, né? 99% do chat não conhece esse senhor aqui. Professor de Física e Mecânica Geral, representou o Brasil na NASA. Esse cara aqui, ele é um dos maiores físicos que já surgiu no Brasil. Ele é autor desse livro aqui, ó. Esse cara aqui, ele não é um recém-formado de universidade. Ele não é um cara que se formou aí e tá em busca do trabalho perfeito. Esse cara, ele é um físico, ó. Ele é um gênio brasileiro, tá? Esse cara, esse senhor aí, ele é brabo. Ele criou esse livro aqui, ó. Nesse livro, ele refuta, ele mostra todos os paradoxos que ele levou anos estudando para refutar a teoria da relatividade. Como ela falou certamente no vídeo dela aqui, que a tese leva anos para ser desenvolvida, isso já foi feito em relação à relatividade. E já foi provado que muita coisa na relatividade não funciona. Então, para quem tiver um interesse, eu não vou assistir aqui um vídeo dele na live, porque ninguém vai entender bulhufas. E vocês não vão se interessar por esse assunto. Só que eu tô mostrando isso por quê? Pra depois não falarem que eu tô tirando coisa de sei lá onde. Ai, mas... Porque tem gente que acha que eu consigo inventar essas coisas, né? Que eu tô falando assim, que eu tô inventando. Tem nego que é doido, né? Depois falam que eu sou doido. Mas na verdade as pessoas só não estudam nada. Então tá aqui, ó. Quem quiser, ó. Eu sou inscrito no canal dele. Quem quiser se inscrever, ó. Professor Carlos José Borges. Tá? Lei fundamental, por exemplo, precisa passar por várias etapas. Vou dar mais um exemplo aqui bem simples. Digamos que tem a Terra globo e tem a Terra... E não tem problema nenhum em você... A filosofia é a mãe de todas as ditas ciências que conhecemos hoje. Dizer que ciência não tem nada a ver com pensamento crítico é o mesmo que negar a própria origem da ciência. É por isso que eu ainda aqui eu tô sendo legal. Foi isso que ela falou no vídeo, mas eu tô levando em consideração que ela falou de um jeito, vamos dizer assim, equivocado. Porque eu não creio que ela pensa isso mesmo. Ela é uma pessoa que estuda, né? Ser uma pessoa questionadora. E você, eu não tô falando de você, Xandão. Eu sei, eu não tô falando... Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, aproveitando aqui. A moça é muito educada, inclusive, né? Sempre que eu reajo a um vídeo, eu não falo da pessoa, da figura da pessoa que tá apresentando a ideia. Eu falo da ideia geral. E qual o impacto que a ideia que a pessoa está apresentando impacta na sociedade. Esse é o meu trabalho aqui, tá? Então... Cara, eu não me importo nem um pouco com quem é essa pessoa, o que ela faz da vida, o conteúdo que ela faz. Eu reagi ao vídeo dela colocando em questionamento o que ela falou, não a pessoa dela. Isso daí não entra em linha de conta pra mim, certo? Todas as pessoas do planeta Terra. Apesar disso, quer dizer, por causa disso é que a ciência existe. Ainda bem que as pessoas são questionadoras. Concordo, senso crítico. Tá vendo? Você mesma chega nessa conclusão, certo? Só que assim, as pessoas hoje em dia não são mais questionadoras, tá? Com esse leve detalhe, né? As pessoas hoje elas não têm mais capacidade de exercer senso crítico, esse que é o problema. A gente se questionou o formato da Terra. O que aconteceu? 276 anos antes de Cristo, um carinha chamado Eratóstenes... Bom, aqui a gente vai entrar num ponto interessante, ó. Chegamos. Já podem dar risada já. Eu sei que vocês vão dar risada.
a moça vai ressuscitar a imagem de uma pessoa que a gente nem sabe se existiu. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o experimento de Eratóstenes já foi provado. E isso eu não entendo. As pessoas que se dizem cientistas, elas falam tanto de matemática. O terraplanista é burro, não sabe matemática, geometria básica. Meu Deus, esse experimento já foi, através de matemática, através de retórica, de tudo, ele já foi refutado em todos os sentidos. O resultado final do experimento de Eratóstenes, eu vou explicar pra você aqui agora, a ovelha sideral. Depois, se ela quiser, ela pode pesquisar no YouTube que ela vai encontrar professores, inclusive, falando sobre isso. O resultado final, que foi concluído pelo experimento do Eratóstenes, é equivalente em ambos os modelos. Tanto na Terra plana, quanto na Terra globo. O que isso significa? Significa que o resultado na Terra plana é exatamente o mesmo, considerando o modelo da Terra plana, porque o Sol é menor e ele está mais próximo. O problema das pessoas que defendem essa tese errada do Eratóstenes é que elas querem pegar o Sol do modelo do globo e colocar no da Terra plana. Meu Deus! Se a ciência avançasse tanto assim, vocês hoje que são recém-formados, vocês já estariam desenvolvendo um monte de teses provando de uma vez por todas que a Terra é um globo. Mas é o contrário. O que vocês fazem? Vocês repetem aquilo que todo mundo escuta nas universidades e na escola. Eratóstenes, 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 Einstein, Einstein. Isso não é senso crítico. Isso não é questionamento. Se ela cumprisse... Aqui agora, desculpa, mas eu vou ter que matar já o leão, tá? Eu já vou dar uma leão final aqui. A hipocrisia já começa e termina aqui. Se ela vivesse a ciência do jeito que ela falou aqui, essa questão de ter método científico, de ter senso crítico, de avaliar uma teoria, depois de avaliar uma tese, depois tentar transformar em teoria e passar por todo esse procedimento, ela jamais teria citado Eratóstenes. Porque se ela acha que o experimento do Eratóstenes foi algo que provou que a Terra é um globo, ela, como cientista, como uma pessoa estudada, tem que partir do contraditório. Ou seja, ela tinha que olhar para o experimento de Eratóstenes e não repetir que ele provou que a Terra é um globo. Ela devia se questionar assim, ó. Mas e se tiver errado esse experimento? Deixa eu dar uma olhada, uma estudada no modelo da Terra aqui, ó, para ver qual que é o modelo dos caras. Se ela tivesse feito esse processo, ela teria entendido que o resultado desse experimento é equivalente em ambos os modelos. Aí sim, ela teria acertado. Uma lei fundamental que hoje a gente sabe por A mais B que a Terra não é plana. E começou lá e foram desenvolvidos inúmeros outros experimentos para provar que a Terra não é plana. Então isso é método científico. Uma observação aqui que eu vou fazer agora. Ela fala que foram vários experimentos feitos para provar que a Terra não é plana. Tem que existir o experimento. Agora eu pergunto o seguinte. Qual foi o resultado de todos esses experimentos que foram feitos? Deixa eu te fazer outra pergunta agora. Não é nem diretamente para ela que eu tô fazendo a pergunta, mas eu perguntaria isso para qualquer físico, qualquer cientista. Qual é a prova empírica que você me dá de massa atraindo massa? Ou seja, a gravidade. Qual experimento foi feito que mostrou massa, uma massa maior, atraindo a massa menor? Não existe. Vocês podem perguntar para qualquer professor seu. Você fala assim, professor, tudo bem, o senhor defende a gravidade. Eu entendo que a gravidade existe porque a gente usa gravímetro, a gente consegue diagnosticar que existe ali a força da gravidade atuando numa escala pequena, através do gravímetro. Mas quando você está falando de massa atraindo massa, eu quero que o senhor me mostre um experimento que tenha sido feito que mostre massa atraindo massa. Não existe. Não baseado no senso crítico de Eratóstenes, mas sim num experimento validado, fossibilizado e validado, que depois se torna uma teoria. Ah, e eu não precisaria nem falar isso, né? Mas antes que os burrões de plantão falem a maçã caindo na cabeça do Newton, vocês são uma piada. Isso não é gravidade, isso se chama densidade. Se a maçã que o Newton nem viu maçã caindo, já começa... Isso é uma historinha fabulosa de conto de fadas, mas se Newton tivesse visto a maçã caindo num lago e ele visse a maçã boiar, ele ia se perguntar, puxa vida, por que ela não chegou até o fundo? Puta merda, a densidade. Pronto. Já tinha acabado pra gravidade já. Lei da natureza. E não é só Eratóstenes, não sou eu que tô falando. Carl Sagan, em Cosmos, fala sobre... Vocês querem ver o que o Carl Sagan, que foi considerado um gênio da ciência, usava como prova pra falar que a Terra é um globo? Vocês querem que eu mostre pra vocês também? Hã? Vamos ver o titio Carl? Ah, minha inspiração é o Carl Sagan! Ah, eu quero demais!
Ele falava muita coisa. Quer ver? Então vamos lá. Isso e falou sobre isso em diversos outros vídeos também. Outro experimento que a gente tem sobre a curvatura da Terra, quem fez foi ninguém mais, ninguém menos Esse aqui é interessante, vamos ver. que Stephen Hawking. Então eu não quero que você dê ouvidos ao que eu estou falando. Gostaria que você desse... Não, mas peraí. Eu nunca dou ouvidos ao que você tá falando. O que eu avalio é a tese que você tá proferindo. E eu sei de onde que é a raiz disso daí que você tá falando. Você quer falar de Stephen Hawking? Físico teórico. Stephen Hawking era um físico teórico, tá? Agora, eu vou citar para você outro experimento. Eu nunca vi esse experimento do Stephen Hawking sendo feito ali, ó, tá? Nunca vi. Você diz que tem, ok. Só que agora eu vou citar para você outro experimento que mostra o contrário do que você tá falando. Astronomia zetética, a Terra não é um globo. Pronto. Aqui eu tenho outro experimento que mostra uma coisa totalmente diferente do que você está falando. Aí a gente volta para o senso crítico. A gente volta para o método científico. Mas peraí, eu tenho uma tese e uma antítese. Vamos juntar isso daqui e ver qual que tem razão? Ah não, vamos só continuar repetindo que o Stephen Hawking fez um teste de curvatura aí e a Terra é uma bola mesmo. Vamos falar de Eratóstenes, o fantasma de 2000 anos. Eu tenho o livro aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó. Beleza? É, porque o pessoal gosta de falar muita merda, né? O pessoal acha que é tudo piada aqui, ó. Eu tenho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem 3, tá? Não é um livro, não. Tem 3 aqui, ó. Vê, ó. O universo que não te apresentaram. Esse daqui é um livro baseado no livro de Samuel Robotham. A Terra não é um globo. Sem provas. Isso aqui não é nada dito como piada, isso não é uma brincadeira. Isso aqui são 100 provas de que a Terra não é um globo. São 100, não é uma, não é 2, não é 3, são 100. Você encontra inclusive esse livro em áudio no YouTube. 100 provas que a Terra não é um globo. Vá lá avaliar os argumentos que são proferidos aqui. Você tem astronomia zetética. Samuel Birley Robotham. Tá aqui, ó. Isso aqui é bom também, ó. Aqui ele mostra, inclusive, o experimento que ele fez, ó. O desenho, ó. Do teste de curvatura. Tá? Ele foi lá e fez. Quando eu falo pra vocês que essa pseudociência de hoje em dia é apenas repeteco, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, voltando aqui pro... ouvido ao que grandes cientistas que passaram a vida inteira deles desenvolvendo e procurando e fazendo contas e estudando para desenvolver teorias que venham a se tornar uma lei fundamental. Carl Sagan era nada mais, nada menos do que um dos grandes, e foi um dos grandes cientistas matemáticos, físicos da história do planeta Terra. Certo, da mesma forma que existiram vários gigantescos, absurdos cientistas também, que eram muito inteligentes, que não defendiam tudo aquilo que Carl Sagan defendia. Da mesma forma também que existiram vários cientistas que não defendiam a teoria da relatividade geral de Einstein. O próprio Nikola Tesla já falou sobre... Em entrevista ao jornal New York Times, Tesla disse que a teoria da relatividade do alemão era um mendigo envolto em roxo, que pessoas ignorantes, olha o que o Nikola Tesla falou, ignorantes levam para um rei. Podia ter ido para casa sem essa. Agora, se vocês querem também duvidar do Tesla, fiquem à vontade. Eu só tô mostrando o que aconteceu. Então, o que eu tô querendo mostrar com isso? Da mesma forma que esses cientistas aí que você fala que são os grandes da história mostraram o ponto deles, vários outros mostraram o contraponto. A questão é, por que só o lado da história desses caras aqui foi apresentado como correto? E a contrapartida? E o contraponto? Ele fez observações e estudos importantíssimos sobre Vênus, sobre as nuvens de Vênus, participou das missões Voyager. As nuvens de Vênus, bacana. Isso daí, aí eu pergunto pra você, o que esse estudo aí das nuvens de Vênus agregou pra humanidade? Pra que você precisa disso pros dias de hoje? Me fala. Ou pra que alguém precisou disso pra qualquer dia da sua vida? Teve uma grande importância para a divulgação da ciência ser como ela é hoje. Eu vejo... Pseudociência. É assim que eu vejo. Gente... fica claro aqui que a gente diverge nos pontos de vista, tá? Tanto eu quanto a moça aqui. Eu entendi os pontos que ela quis colocar, só que com o Xandão não vai dar.
Eu sei que a mulher aqui, ela entende do que ela fala, só que assim, é repeteco. Eu vejo como repeteco. Ela citou Eratóstenes, falou as mesmas coisas que a gente já tá cansado de escutar. Coisas que não provam nada. Isso não sou eu falando, Super Xandão. Qualquer pessoa que pesquisa, que se dedica a pesquisar sobre isso, chega à mesma conclusão que eu. Agora, se as pessoas vão fazer isso, se elas querem fazer isso ou não, isso é outra questão. Então é isso, tá? Foi bacana isso daqui. No primeiro vídeo que eu reagi, eu tava mais naquele modo de personagem de extrapolar, né, e tal, tudo. Porque eu levei mais na brincadeira. Agora eu fiz um react de maneira um pouco mais séria, vamos dizer assim. Né? Só colocando aqui os meus pontos, tentando explicar algumas coisas. Beleza?